Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Hoje, a nossa penúltima lição, estamos estudando aí a respeito da Santíssima Trindade. A aula de hoje, como foi mencionado aqui na aula passada, na nossa aula de hoje iríamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua relação para com o Filho. Na aula passada foi para com o Pai, e hoje nós vamos estudar essa relação entre Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. O tema, ele é bem sugestivo, e a leitura bíblica em classe, ela traz uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é justamente o anúncio, da vinda do Filho do homem, através do anjo Gabriel, anuncia a Maria que ela teria uma criança, seria ali a portadora de uma gravidez, que é uma gravidez milagrosa. Por quê? Porque ela não possui a participação humana, tá? Por mais que, lógico, Maria era humana, mas a concepção não foi por meios humanos. Não houve relação sexual entre José e Maria, para que nascesse, então, para que ela gerasse uma criança. Mas o anjo diz que o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, com a sombra do Altíssimo, e você então vai conceber e dar à luz a uma criança, e ele será conhecido, ou será chamado Filho de Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre exatamente a concepção e o nascimento, a relação ministerial de Jesus e com o Espírito Santo, e tudo o que se deu durante o seu ministério aqui na terra. É interessante notar que, quando o anjo anuncia a Maria que ela iria conceber, Maria, ela faz alguns questionamentos para com o anjo. E isso é importante por quê? Porque a nossa fé em Deus, ela é uma fé, tem que ser uma fé pura, uma fé completa, uma fé inabalável. Mas a pessoa sendo portadora de tal fé, Deus sempre abriu espaços para questionamentos. Isso é interessante. O Senhor, Deus, ele não tolera dúvida quanto à sua autoridade, mas ele permite questionamentos, mesmo que eu não duvide, mas eu posso questionar. Isso é bíblico. A nossa fé, ela não é uma fé cega. Porque Maria, ela acredita ali que é o enviado de Deus, mas ela questiona. Sabe por que ela questiona? Ela diz assim: mas como pode ser? Olha o versículo 34 da nossa leitura bíblica. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu ainda não conheci o meu esposo? José e Maria já estavam casados. Porque lá o texto é claro que Maria estava esposada de José. O noivado judaico, ele
ele já engloba tudo ali no contrato, desde o noivado até o casamento, que se consuma plenamente quando há relação sexual. Mas, por mais que José e Maria já estivessem casados, ainda não tinha havido a relação sexual. E aí Maria questiona: como que eu posso conceber se eu não conheci o homem ainda? No sentido, né, da relação em si. Aí o anjo, ele não repreende Maria pelo questionamento. Ele responde a ela. Ele diz assim: e respondendo-lhe o anjo, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sombra do Altíssimo. Então, ao longo do estudo de hoje, nós vamos ver que a nossa fé em Deus, ela nos permite questionamento muitas das vezes. O que não nos é facultado são as dúvidas a respeito da autoridade de Deus. Isso nunca foi e não será, de forma alguma, aceito por Deus, que eu duvide da sua autoridade, do seu poder. O próprio Moisés, quando conduzia o povo, e vamos lembrar que a história de Moisés, ela é uma história baseada em um chamado, em uma conversa, que a Bíblia diz, face a face para com Deus. Então, a relação de Moisés era íntima com Deus. Mas em um determinado momento, o povo se viu, estava enjoado demais de comer só o maná, E aí o povo diz: Moisés, agora nós queremos carne. Aí Moisés disse: agora ferrou de vez. Onde que eu vou achar carne para 2 milhões de pessoas aqui no deserto? Como é que faz? Aí Moisés vai falar com Deus. Aí Deus diz: Moisés, o povo quer carne? Que eu vou mandar carne, Moisés. Aí Moisés, ele duvidou. Por 2 momentos Moisés duvidou de Deus. E por esses 2 momentos, diz a Bíblia, ele não entrou na terra prometida. Porque, olha, lá no início Moisés questiona Deus. Deus chama Moisés e diz: vai até Faraó. E Moisés diz: não dá. Mas eu não sei falar. Sou pesado de língua. Manda meu irmão, Arão, ele é bom de falar, ele é bom de conversa. Deus diz: não, Moisés, é você mesmo. Ele diz: tá, eu vou, mas eu vou dizer que quem me enviou. Eu chego lá e digo que eu sou enviado de quem? Então, veja, Moisés fazendo questionamento e Deus respondendo, mas aqui é diferente. Aí Moisés diz assim: Senhor, como é? Não vai dar certo o senhor mandar carne aqui para todo mundo. Isso é impossível. Aí Deus responde Moisés assim: Moisés, por um acaso o meu braço ele encurtou para que eu não haja, Moisés? Por um acaso eu perdi o poder, Moisés? Aí Deus diz: diga ao povo e eu vou mandar a codorniz. E Deus mandou. Do outro feito, o povo pediu água. Aí Deus disse a Moisés: Moisés, fale à rocha para que ela dê água. Só que por um momento Moisés de novo duvidou de Deus. O povo pressionando, o povo com sede, o povo dizendo: nós vai morrer as crianças, vai morrer os animais, vai morrer todo mundo de sede aqui. Era melhor ter ficado no deserto, era melhor ter ficado por lá mesmo, no Egito. Aí por um momento Moisés disse: se eu falar essa rocha e ela não der água, aí a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Feriu a rocha. Aí Deus chamou ele num canto e disse: por conta disso, porque duvidaste do meu poder, tanto você quanto Arão, por ter me desmoralizado perante o povo, tanto você e seu irmão não entrarão na terra prometida. Então a nossa fé,
ela nos permite questionamento. O que Deus não permite é duvidar quanto à sua autoridade, quanto ao seu poder. Porque olha o que o anjo diz: porque para Deus nada é impossível. Quando o texto diz para Deus nada é impossível, ele está dizendo, você pode até questionar, porque às vezes a nossa mente humana ela não entende os processos. Né? Ela não entende. Essa semana, não sei se essa semana mesmo, o pastor Célio publicou um vídeo onde ele fala que é a respeito dos pequenos milagres, né? Porque às vezes a nossa mente ela processa o milagre assim como algo que precisa ser, né, precisa haver um evento público e notório. Mas não. E como nossa mente às vezes não processa bem essas questões de milagres, nós temos essa permissão, né, dada por Deus para às vezes questionar e Deus nos explicar durante o processo. Agora nós não podemos duvidar, né? Dizer, olha, eu posso dizer, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu posso me questionar. Jó se questionou, né? Posso dizer, mas em que ponto da carreira em que ponto do caminho eu cometi algo que talvez, isso é questionamento. Agora, no momento em que eu começo a dizer, parece que Deus não está me vendo, eu começo a parar de questionar e já é uma dúvida quanto à sua autoridade, porque a Bíblia diz que tudo Ele vê. E aí o anjo diz, olha, porque para Deus nada é impossível. E ao longo do ministério de Jesus, isso é interessante, olha, ao longo do ministério de Jesus, por mais que aos olhos humanos a situação parecesse impossível, Jesus nunca a tratou como tal. O aleijado estava ali, o cego estava ali, no dia do sábado. Aí Jesus disse assim, o que é mais fácil? Veja que a pergunta de Jesus não é, o que é mais difícil de fazer? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os teus? Jesus disse, o que é mais fácil? Aos nossos olhos, as duas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Amém? Então vamos prosseguir com a nossa lição, tá? O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito participa ativamente da encarnação, da capacitação e da exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Então nós temos esses três objetivos: mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito e destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. O Espírito e a concepção do Filho, tá? Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento de Jesus. Bom, Lucas, ele vai registrar aqui que o anjo Gabriel foi enviado para uma cidade, uma vila, chamada Nazaré, lá na Galileia. E o que surpreende aqui é que o milagre
ele começa desde a equação, tá, humana, social, da pessoa escolhida. Porque quando o anjo escolhe, né, Deus manda o anjo e ele vai até Maria. Maria era lá de Nazaré, na Galileia. E Nazaré era uma cidadezinha, uma vila, né, só de pessoas simples. Era apelidada de Vila dos Pobres. Aí o anjo chega e diz para Maria: você foi agraciada. É que tudo que Deus faz através, seja do Espírito Santo, seja através do Filho, e seja através da sua própria pessoa, do Deus Pai, ele fez pela graça. Porque nós não somos merecedores. Mesmo na época do Antigo Testamento, quando o Filho ainda não tinha se revelado, foi pela graça. O que diz lá no Gênesis? Que a humanidade estava corrompida. Deus, então, estava pesaroso quanto à criação do homem, porque toda a terra estava corrompida. Mas a Bíblia diz assim: porém, Noé achou graça perante Deus. Quando a Bíblia diz que Noé achou graça perante Deus, não é que Noé fosse o homem perfeito. É que Deus, pela sua graça, olhou para Noé e disse: ali está uma pessoa que tem temor. Eu vou agraciá-lo, já que todos os outros perderam. Noé e sua família ainda têm temor. Então é pela graça. O anjo chega e anuncia a Maria: Maria, foste agraciada. Não é porque Maria era perfeita. Não é porque Maria era mais do que os outros. Não é porque Maria merecesse mais. Foi pela graça. Aí o anjo diz: olha, tu fostes agraciado, tu vais receber a graça de Deus, e então o Espírito Santo vai trazer sobre ti a sombra do Altíssimo, e tu conceberás. Agora, quando o anjo diz: o Espírito te cobrirá e trará sobre ti a sombra do Altíssimo, o anjo não está falando nada novo. Ele está falando do modo operandi de Deus. Sabe quando o povo estava no deserto, que inauguraram o tabernáculo? A Bíblia diz que Deus desceu sobre o tabernáculo numa sombra. O povo precisava de algo para proteger do sol. Diz a Bíblia que Deus fez uma sombra. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente. Aí o anjo vai dizer: a sombra do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo vai pairar. No original aqui, a expressão é pairar sobre ti, que é algo também que o Espírito Santo já fazia. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma, e o Espírito de Deus pairava. Aí Maria se assusta. Por quê?
Porque ela diz: eu ainda não tive relação. Como então vou conceber? A mente de Maria estava trabalhando na mesma frequência da mente de Nicodemos. Lembra quando ele falou com Jesus? Jesus disse assim: Nicodemos, se tu não nascer de novo, ele diz: como pois eu posso nascer novamente sendo velho? Porventura eu tenho que retornar ao ventre de minha mãe? Aí o anjo disse assim: não, Maria, é a graça de Deus que virá sobre ti, e tu conceberás algo milagroso. E esse menino que vai nascer aí, Maria, ele já é prometido, desde o início, desde o início de tudo. A primeira promessa, vocês lembram qual foi a primeira promessa que Deus faz? Alguém se lembra aí? Lá no livro do Gênesis. E da semente da mulher. Deus não disse da semente do homem. Ele disse da semente da mulher. Aqui você já vê que o plano da salvação, a Trindade já estava pronto, né? Deus não foi pego de surpresa com o pecado. Deus já sabia, ele só anunciou. Isso porque da semente da mulher vai nascer um e ele vai pisar na cabeça da serpente. Então, olha o que o anjo fez. Ele trouxe esse anúncio, que já desde o início, o assunto do Antigo Testamento quanto à questão de salvação sempre foi o anúncio de Jesus. Isaías, no capítulo 7 e versículo 14, Isaías profetiza. O profeta Isaías vai dizer: eis que a virgem conceberá. O próprio Balaão, lá na passagem de Número, no livro de Números, quando o povo estava se aproximando da terra, que Balaque chama Balaão para profetizar contra Israel, o próprio Balaão, ele profetizou no capítulo 24 de Números, que uma estrela procederá de Jacó. E não para só por aí. Nós tivemos o próprio Miqueias, profeta Miqueias, revelando. E é interessante que a revelação de Deus quanto ao nascimento de Jesus, ela é progressiva. Primeiro, ele informa uma genealogia, porque Balaão vai... primeiro ele diz: da semente da mulher nascerá um. Aí depois Balaão profetiza que de Jacó procederá uma estrela. Aí depois, nós temos o profeta Isaías, dizendo que a virgem conceberá. Depois nós temos o profeta Daniel, indicando o tempo aproximado da vinda do Messias. Está lá no Daniel capítulo 9. Depois nós temos o profeta Oséias, profetizando que Deus chamaria o seu filho do Egito. Todos lembram da passagem que Jesus teve que descer ao Egito e depois voltou. E nós tivemos o profeta Jeremias falando que da descendência de Davi reinaria um com justiça, e revelou o local. O profeta Miqueias revela o local do nascimento. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Bom, quando você olha tudo isso aqui, você percebe o cuidado de Deus para que tudo saísse da forma mais perfeita possível. Tanto que o Messias teria que sair da forma mais perfeita, porque o próprio Jesus herdaria o trono de Davi, e isso é uma profecia escatológica que ainda não se cumpriu. Está por se cumprir. Mas quando Maria é escolhida,
vem mais um detalhe aí. Tanto Maria quanto José, ambos, além de serem judeus, descendiam da casa de Davi. José, pelo lado do rei Salomão, e Maria, pela casa de um dos filhos de Davi, chamado Natã. Então, quando Jesus nasce, ele herda por sangue a questão da nacionalidade, né? Vamos dizer assim. Ele então é judeu. Quando Jesus foi questionado algumas vezes, Jesus disse: tu quer alguém mais judeu do que um cabra nascido em Nazaré, da Galileia? Vindo de lá e nascido em Belém, né? Da Judéia. Porém, e aí nós vamos ver um pouco mais adiante, que aí a primeira parte foi, aí tinha a segunda parte. Qual era a segunda parte? O anjo também precisou ter uma conversa com José. Porque eu disse aqui no início, mesmo que eles não tivessem tido relações ainda, José e Maria já estavam casados. Já havia um contrato. O casamento judaico é assim: oferecia-se o dote, pagamento, pela mão da mulher, e a partir daquele momento era firmado então um contrato. Se o dote fosse aceito, vendo a concordância da mulher, o contrato era feito. A partir dali eles já estavam noivos, mas dali até o ato, eles já eram considerados casados. Quando Abraão chama o seu servo e diz assim: olha, faz um pacto com ele. E diz assim: jura para mim, diante de Deus, que tu não deixará que meu filho se case com essas mulheres daqui. Agora eu vou te mandar para que retornes à minha casa, à minha origem, e escolha lá uma mulher para se casar com ele. Aí o servo de Abraão questiona ele assim: mas e se caso eu não conseguir, ela não concordar em vir comigo? Eu levo Isaac para lá? Abraão diz assim: é outra coisa que tu vai me prometer. Tu não levará e não deixará Isaac partir daqui e voltar para lá. Porque Deus disse que era para mim sair de lá e eu não posso retornar. Mas aí o servo de Abraão foi, chegou lá, encontrou, a maioria que conhece a história, não vamos nos aprofundar. Mas ele encontra quem? Quem que foi a esposa de Isaac? Beca. E aí ele chega, conversa primeiro com ela, e aí ela vai e anuncia ao seu pai, Betuel. Aí o seu irmão Labão volta, vai falar com os homens, e eles chegam, pagam o dote. Aí perguntam para Rebeca: tu quer ir com eles? Ela disse: eu quero. Aí eles vão. A partir daquele momento, com a concordância dela, Rebeca já era esposa de Isaac. Porque quando eles vão retornando, Isaac está vindo ao encontro, ela pergunta: quem é aquele lá? Aí ele diz: é o meu senhor, Isaac. Aí ela já cobriu o rosto em forma de respeito, porque ela já considerava Isaac o seu marido. Aí diz a Bíblia que ela só chegou, Isaac a tomou e a levou para sua tenda. Então era essa forma
do casamento. Havia todo um período antes até chegar o momento da consumação. Então Maria e José estavam nessa fase. Aí o anjo, então, ele vai, e ele aparece. Olha o que o anjo diz, né? E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus, né? E ele será chamado Filho do Altíssimo. Quando o anjo aparece a José e diz: José não sabia ainda não, irmão. O anjo aparece a ele e diz assim: José, não tema em receber Maria como tua esposa. E José obedeceu o que foi dito a ele. Por quê? Porque se de Maria Jesus herdou a questão sanguínea da nacionalidade, de José ele então herdou o quê? O direito real ao trono. Já que José vinha da linhagem real por parte dos descendentes de Davi. E Jesus foi conhecido aqui como filho de José. Também. Quando Jesus estava operando milagre, alguém disse assim: não é este o filho de José, o carpinteiro? Não trabalhava ele lá na carpintaria de Jesus? Trabalhava, tá? É importante também você saber. Jesus tinha o que fazer. E Jesus nunca chama desocupado. Isso. Deus nunca chama desocupado. Amém? O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a sua concepção é singular, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Nós já falamos sobre a pureza e a santidade do filho, é o subtópico 3. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Vamos lá. Quando o anjo diz que Jesus seria concebido pelo Espírito Santo, aqui está garantido a santidade do menino. Porque desde lá do Éden, todos foram atingidos pela queda. E o ser humano, ele já nasce com esta, eu vou dizer para vocês, com essa possibilidade voltada para o pecado. Não é que a criança ela nasça pecando, mas é que a sua natureza ela é pecaminosa. Ela está propensa ao quê? Se não observar os preceitos bíblicos, de uma forma natural a pecar. É por isso que o salmista disse assim: olha, em pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a mim. O salmista, até alguns dizem que era uma questão de adultério, mas o que dá para se extrair do texto é que o salmista está falando o quê? De uma natureza. O salmista está dizendo assim: mesmo sendo criança, eu já nasci com essa natureza pecaminosa. Aí, quando Deus estabelece que Jesus nasceria concebido por Maria, mas gerado pelo Espírito Santo, ele tira então essa natureza pecaminosa
daquela criança que iria nascer. E o anjo está dizendo, ela já vai nascer santa. Porque teria que ser dessa forma. Porque senão Jesus não poderia ser o sacrifício perfeito. Qual era a forma do sacrifício? O cordeiro precisava o quê? Ser puro, sem mancha e sem defeito. Como Jesus poderia ser o cordeiro perfeito se a sua natureza tivesse manchada pelo pecado? Aí o anjo diz, olha, ele será santo, tá? A palavra santo, ágios do grego, significa separação do pecado e consagração ao serviço divino, tá? No caso de Jesus, designa um atributo dele. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Está lá em Hebreus. As tentações, o apóstolo Paulo vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Eram tentações externas. Porque a natureza de Jesus, ela era uma natureza santa. Ele assumiu a sua humanidade, né? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Essa união hipostática, ela... Eu posso tentar te explicar aqui, mas não... As explicações humanas não conseguem atingir como que é isso. Você tem que saber que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele estava aqui como homem. E algumas vezes, pela permissão do Pai e do Espírito, Jesus deixava a sua natureza divina, muitas das vezes, falar algo. Tá? Por exemplo, quando Jesus diz assim, João escreve as palavras de Jesus e ele, em uma dessas escritas, ele diz assim, Jesus falando, ninguém subiu ao céu. Quantos conhecem esse versículo? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem. E qual que é o verbo que Jesus usa? A situação verbal. Que estará no céu? Que esteve no céu? Não, que está no céu. Era Jesus dizendo, eu estou aqui na terra com você, mas eu também estou lá. No presente do indicativo. Muito bem, José. Está indicando o quê? Eu estou aqui agora e estou lá. Então, essas situações era Jesus mostrando o quê? Que ao mesmo tempo que era 100% homem, ele era 100% Deus. Mas em outros trechos, por exemplo, ele usou apenas a sua natureza humana para falar. Quando ele diz assim, porque nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai é que sabe a hora. Mas Jesus não é 100% Deus? É, mas ali ele estava falando o quê? Como filho do homem. Aí ele estava falando, como filho do homem, eu não sei. Nem os anjos sabem, nem ninguém sabe, somente o Pai. Tá? Então Jesus tinha essas duas naturezas, e é importante você saber como elas atuavam. Entender como elas funcionavam, irmãos. A nossa mente ela não consegue conceber, porque não era um interruptor, assim, Jesus disse, agora eu vou falar como Deus, agora eu vou falar como... Não. No dia a dia, isso, em determinadas oportunidades, essas duas naturezas atuavam. Mas, tirando esses momentos oportunos, Jesus Cristo foi 100% homem aqui na terra.
Porque às vezes a gente vai falar, olha, mas aí fica fácil, sendo 100% Deus, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória. O apóstolo Paulo está dizendo assim, mesmo sendo Deus, ele disse, eu não vou ser Deus aqui na terra. Aqui eu vou ser homem, carnal. Carnal aqui no sentido de matéria, tá? E também para que se cumprisse, né, que era homem de dores, experimentado no trabalho, e olhando nós para ele não tinha uma auréola em volta da cabeça, igual quem desenha, o verso dele não resplandecia. Aquela iluminação, né? Não tinha isso não, era como qualquer um outro. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, não era diferente outros, né? Até o desenho que eles fazem de Jesus Cristo é o desenho de um homem europeu, né? Não tem nada a ver com, muito provavelmente, Jesus Cristo, por onde ele nasceu, ele deveria ser mais moreno, né? A pele mais, a cor mais... Não teria os olhos azuis também. Até aqui nos slides vão ter algumas... Porque assim, naquela época não existia máquina fotográfica, né? Então, dá para a gente falar com toda certeza. Mas olhando a questão de etnia, dá para você perceber o quê? Jesus não era, né? Por exemplo, se nos nossos dias hoje não teria, por exemplo, um papel principal num filme, né? Pela beleza. Está na Bíblia. Ele não tinha formosura. Era alguém experimentado no trabalho, sofrido, né? Ele cresceu em Nazaré, gente. A Nazaré tinha que trabalhar para sobreviver, né? O profeta Isaías vai dizer, ele era experimentado no trabalho. Aí, Jesus, então, é anunciado, tá? A gente finalizar aqui, ó. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, nossa justificação e nossa santificação, tá? Falando de matéria soteriológica, nós temos 5 pontos principais da salvação, tá? Conversão, ali tem 3, tá? Vou falar os outros 2. Nós temos então, por ordem, conversão, redenção ou regeneração, justificação, santificação e glorificação. Conversão, se com tua boca confessares. A partir do momento da confissão, eu fiz a minha conversão, estou convertido. Instantaneamente, eu estou, pelo processo do Espírito, o Espírito Santo está me inserindo na família de Jesus. Então, eu estou sendo regenerado e, ao mesmo tempo, justificado. E a regeneração eu estou recebendo um novo nascimento. Eu estou sendo novamente gerado. Paulo diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a justificação é o ato pelo qual, perante Deus, eu tenho então uma posição justa. Vou dar um exemplo bem simples. Ele não abrange toda a questão teológica, mas é só para você entender. Por uma questão de saúde, ou questão de doença, né, vamos falar assim, você não pôde comparecer ao trabalho. No outro dia, você leva o quê? Aquele atestado, ele vai fazer o quê com a sua falta? Justificar.
Eu faltei ao trabalho, faltei. Mas este atestado assinado por alguém capaz de diagnosticar uma doença e com fé pública, ele está dizendo que eu estou, então, justificado. O atestado apaga a falta? Não, mas ele justifica. Quando Jesus morre na cruz, ele dá então uma justificação. Sabe como que funciona? O diabo vai dizer assim: mas ele era pecador, mas ele fez aquilo, mas ele não prestava. Aí Jesus vai dizer assim: mas está aqui um documento cravado na cruz, justifica a posição dele. Ele pecou? Pecou. Ele não prestava? Não prestava. Mas eu estou justificando, eu estou trazendo para mim a responsabilidade por isso. Quando Jesus se encontra com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, todos conhecem a história. Saulo vai, chega lá e fica hospedado na casa lá de um irmão chamado Judas. Aí Jesus aparece então a um crente chamado Ananias, um profeta. Aí ele diz assim: Ananias, vai até uma rua chamada Direita, na casa de Judas, e vai lá e ora por um camarada chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias disse assim: como é, Senhor? Vai à rua chamada Direita, na casa de Judas, e ora por Saulo de Tarso. Aí Ananias disse assim: o senhor sabe quem é Saulo de Tarso? Ele mata crente. E eu sou crente. Esse homem não presta. Eu tenho ouvido coisas terríveis sobre esse Saulo, Senhor. Aí Jesus disse: Ananias, para tu ele não presta. Para mim, ele é vaso escolhido. Levanta daí rapidinho e vai lá orar por ele. Às vezes, para algumas pessoas, tu não presta. Às vezes, para alguém, você está deslocado. Mas para Deus, você é vaso escolhido. Amém? Vamos prosseguir. Segundo ponto: o Filho e a sua relação com o Espírito. Subtópico 1: o Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho, né? Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, tá? Isso é importante. O Filho do homem, ele começou a existir em Maria. O Filho de Deus, ele é desde a eternidade. É bom não confundir isso aqui. Porque com o passar depois do terceiro século, né, entre o terceiro e o quarto século, a divisão política, né, que deu origem à Igreja Católica Romana, ela fez uma farofa de tudo isso aqui, e ela vai dizer assim, que Maria então é mãe de Deus. Então é heresia. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Por quê?
que ela não é mãe de Deus? Porque Jesus, como Deus, já existia desde a eternidade. Outras, em algumas ocasiões, a Igreja Católica colocou uma das rezas mais tradicionais da Igreja Católica é Ave Maria, cheia de... Não era cheia de graça. A graça não veio dela. Ela foi agraciada. É diferente. Mãe de Deus, não, ela é mãe de Jesus. Inclusive a própria Maria reconheceu que ela precisava de Deus. Ela tem um cântico de Maria, né? A Bíblia registra o cântico de Maria, quando ela diz assim: eu necessito de quê? Do Deus da minha salvação. A própria Maria reconhece isso. Então, o verbo não começou a existir em Maria, tá? Ele é anterior à criação. Ele já existia. A Trindade já existia antes mesmo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a eternidade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles criaram a eternidade procede deles. Porque Isaías vai dizer assim, que dentre os muitos atributos, Jesus seria conhecido como Pai da eternidade. Então, se é Pai da eternidade, é porque a eternidade procede dele, né? Subtópico 2, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram resultados de uma vida conduzida pelo Espírito. Na aula passada nós citamos isso aqui. Uma igreja sem a unção do Espírito Santo, ela não sobrevive. Se nós fôssemos, talvez nem chegaríamos a um número exato aqui. Mas dá para a gente imaginar quantas e quantas igrejas por aí já foram abertas, né, pastor? Dá para a gente analisar que o número, pensar que o número é alto, né? Mas não são todas que você pode dizer, ali há a presença do Espírito Santo. E isso se dá, irmãos, porque muitas das pessoas não se deixam ser conduzidas pelo Espírito. Jesus, mesmo sendo Deus, ele estava aqui como homem e ele se permitiu ser cheio do Espírito. O próprio Jesus, citando Isaías, disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim e ele me ungiu. Desde o Antigo Testamento, mesmo os homens que foram chamados lá no início, a Bíblia diz que eles se permitiram e só obtiveram sucesso porque se permitiram ser cheios do Espírito. Gideão foi assim. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, né? E anunciou, e Gideão disse assim, de novo, aquilo que eu falei no início, Gideão questiona. Gideão diz, mas como é que pode? Como é que está acontecendo isso com Israel? Como é que estamos nessa situação? Aí o anjo do Senhor disse, olha, Gideão, você pode mudar isso aí, né? Você foi escolhido. Aí Gideão disse, mas a minha casa, ela é a menor da minha tribo. E a minha família é a menor da casa.
e eu ainda sou o menor da minha família. E a tribo era menor, que era de Manassés. Aí Gideão, como é? Como é que isso vai acontecer? Gideão, ele estava acreditando. A Bíblia diz que ele creu que ali estava alguém enviado do Senhor para falar. Ele só estava tentando entender o processo. Aí o anjo disse: Gideão, se preocupe não, somente faça aquilo que está sendo te passado. Aí a Bíblia diz que Gideão disse: então fique aqui que eu vou correr lá em casa, vou preparar um sacrifício e trago aqui para nós oferecermos e celebrar a Deus. E Gideão correu, e aí diz que o anjo do Senhor ficou lá debaixo da sombra do carvalho, esperando. Aí Gideão foi em casa, pegou a carne, fez os pães, né? A Bíblia diz que ele gastou cerca de 20 quilos de farinha para fazer. Aí levou lá, chegou, está aqui o sacrifício. Aí o anjo do Senhor disse assim: coloque os pães ali naquela pedra e a carne e derrame o caldo por cima. Aí Gideão fez. Aí o anjo pegou a vara que estava com ele, tocou na pedra, a pedra pegou fogo e consumiu o sacrifício, e o homem sumiu. Aí Gideão, o que ele fez? Disse: então, né, missão dada vai ser missão cumprida. E começou a fazer aquilo que Deus estava mandando. Mas tem no capítulo seguinte, você vai achar trecho-chave da história. Vai dizer assim: e o Espírito de Deus veio sobre Gideão. Gideão só fez o que fez porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Moisés, quando estava levando o povo, em das suas conversas para com Deus, Moisés diz para Deus: se a tua presença não for conosco, eu não tiro o pé desse lugar. Muitas das vezes o que falta nas nossas vidas é só a gente parar e dizer assim: se Deus não estiver comigo, eu não tiro o pé daqui. Todo o ministério de Jesus foi baseado em ser guiado pelo Espírito. A graça de Deus, ela atingiu a todos, porque Jesus se permitiu ser guiado pelo Espírito. É por isso que Jesus disse: olha, qualquer blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, são perdoados. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Mas como assim, se a própria Bíblia diz que Deus, ele é suficientemente poderoso para perdoar todo o pecado? É porque blasfemar contra o Espírito, para você que ainda não entende esse termo, blasfemar contra o Espírito é atribuir o poder que ele tem a demônios ou desprezar a atuação do Espírito. Isso é blasfemar contra ele. Porque o contexto em que Jesus disse é o contexto em que os fariseus diziam o quê? Ele está operando milagres pelo poder de quem? De Beelzebú, né? Atribuíram a autoridade do Espírito de Jesus a demônios.
Então, blasfemar contra... Aí quando Jesus diz, se você não acredita no poder do Espírito, se você blasfema contra ele, o seu pecado não é perdoado. Porque quem é que convence um homem do pecado? É o Espírito Santo. Mas se eu duvido do Espírito Santo como agente salvador, como é que eu vou me convencer do meu pecado e pedir perdão? É impossível. Jesus não estava diminuindo o poder de Deus para perdoar pecado. Ele só estava dizendo, se você blasfema contra o Espírito, é impossível você reconhecer. Lembrando, professor, que hoje o Espírito, ele está em nós, né? Nós recebemos ele está com a gente, né? Companheiro, está dentro de nós, com a gente. E a gente tem que ser dominado por ele. No Antigo Testamento ele vinha para uma missão específica e voltava, né? E agora ele está conosco. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. É isso que eu estou convosco todos os dias. É por meio do Espírito Santo. Ele está dentro da gente. Então, se a gente, ele por ser uma pessoa, ele entristece, ele se afasta. Ele tem as mesmas características também de uma pessoa, né? Sim, Persona. inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse assim, não entristeçais o Espírito Santo. O pastor Célio falou que ele é uma pessoa, ele tem características, né? Por exemplo, você pode mentir para o Espírito. Não que ele acredite na sua mentira, mas você pode mentir para ele. Quando Ananias e Safira venderam a propriedade, foram lá, né? Aí eles venderam por um tanto, aí disseram assim, não, vamos dizer para Pedro, foi por tanto, né, que aí a gente tira a parte da contribuição e o nosso lucro é maior. Aí chegou lá e disse, bom dia, pastor Pedro, bom dia, vim trazer a minha contribuição da venda da propriedade. Aqui, ó, vendi por X, está aqui. Aí Pedro olhou para ele e disse assim, cá. Por que tu mentiste? Tu não está mentindo para mim, né? Tu está mentindo para o Espírito Santo. Ora, se tu queria um lucro, por que que tu não disse aqui, olha, pastor, eu vendi por tanto, mas aqui a minha oferta é só isso. A terra era tua. Mas como tu decidiu mentir, tu achou que tu estava me enganando, mas tu não está enganando, tu está mentindo é para o Espírito Santo. Agora, né, tu vai ter um destino, né? Aí disse que Ananias, o povo levou. Aí veio a esposa, né? Disse, Ananias já deixou a contribuição aqui? Aí ele disse, deixou. Ele, pois é, a gente vendeu. Aí disse, tá vendo esses camaradas que chegou aqui agora? Eles acabaram de chegar, de ter levado o corpo do teu marido, agora vão levar o teu. O que eu estou dizendo para vocês com isso? Que o Espírito Santo, a gente falou aqui na aula passada, ele é educado. É uma característica, ele é educado. Ele é passível de ser entristecido, né? Você pode mentir para ele. Agora, Paulo lembrou aos irmãos de Corinto o seguinte: não sabem vocês que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Como morada do Espírito Santo, você tem que entender o seguinte: tudo que você fizer, né, eu posso o dia inteiro fora, discutir com minha esposa de manhã, eu passo o dia inteiro fora, eu tenho que retornar para casa, não tem? A diferença é que com o Espírito Santo ele está ali o tempo todo contigo, né? Então você está duvidando dele, está discutindo com ele, está entristecendo ele, ele está ali.
E o Espírito, ele vai dando dicas assim de como ele está se sentindo. Mas muitas das vezes a gente já está tão anestesiado que a gente não percebe. Né? A gente quer assim, que Deus, né? Não, para falar comigo assim, tem que tomar alguém lá na frente, falar em público, aí eu aceito. E muitas das vezes o hino que foi cantado aqui falou, né? O irmão que trouxe uma palavra aqui, uma saudação, falou. Sozinho o Espírito está ali, né? Às vezes em casa, alguma coisa que acontece no dia a dia tá, e a gente já não está mais, né? Mas o Espírito ainda fala, e quem tem ouvido, ouça, né? Vamos para o último ponto. A Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. Tá? O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito revela e exalta o Filho. Isso é interessante. Tá? Um minutinho e eu concluo. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas é revelar o Filho. Assim como também o Filho não tem a intenção de atrair para si, porque ele diz assim: tudo o que eu faço para glorificar o meu Pai que está nos céus. Assim é o crente. Nós não podemos fazer nada para atrair atenção para nós. Não, eu vou fazer algo, mas olha, coloca meu nome lá, viu? Põe meu nome no telão, não deixa sem colocar, não. Jesus disse: ó, quando fizer uma coisa com a mão, esconde a outra, ela não vê. Né? Temos que glorificar a Deus, toda honra e toda glória para Deus. Bom? Conclusão. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver. Amém? Vamos todos nós deixarmos o Espírito tomar todas as decisões e destinos da nossa vida? Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês.